Pergunta, porque eu não estou entendendo. Aqui, nós vamos começar do presidente, porque eu recebi uma pauta dos 78 dias aqui. Eu queria saber o que era. Aí, o presidente, vamos começar com o presidente da Câmara, então. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abriu mão da relatoria da CPMI do dia 8 de janeiro. Lira sinalizou que não indicará o deputado André Fufuca, eu adoro esse nome, Fufuca, desde que Renan Calheiros, seu rival em Alagoas, fique longe da tarefa. Assim, a melhor sugestão seria indicar como presidente do colegiado Arthur Maia. Além da rivalidade, Lira acredita que existe o risco do PP ficar obrigado a tomar um lado na CPMI, ou do governo, ou dos seus opositores. Não existem regras claras sobre o assunto no regimento interno e, por isso, a escolha do presidente poderia ir para o voto caso não houvesse indicação dos partidos, não é? Porque, deixa eu explicar para vocês aqui, o regimento interno tem lá a comissão, está lá a CPMI, que é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme para ficar bonito. Então tem Câmara Federal, Senado, e aí as lideranças, os partidos, eles indicam os nomes para as comissões da CPI, que no caso é a CPMI. Né? E como não tem uma regra clara no regimento da CPMI, quem vai ser o relatorzão? Então, presumo que fica a cargo do presidente do Congresso, escolher o relator e cada partido indica, né, quem vai estar lá, quem vai presidir cada comissão. Se não indicar, fica a critério do Rodrigo Pacheco, né, escolher. A expectativa é de que haja entendimento até a próxima semana sobre esse assunto. Nem o PT do presidente Lula, nem o PL de Jair Bolsonaro ocuparão o comando da CPMI. Gente, eu juro, eu vou falar o tema da minha cabeça, porque nós estamos com um problema técnico aqui hoje e eu não vou conseguir me lidar bem. A questão é a seguinte, que eu vou passar para vocês, galera. Parece que o PT já está sendo rifado da CPMI. Rifados. Ninguém vai colocar o PT num cargo de destaque. Arthur Lira está em briga com Renan Calheiros, porque Renan Calheiros já se ofereceu essa semana. Eu quero ser o relator. Qual que é a boa coisa ser relator? O cara vai lá, faz. Quem está com preguiça só lê o relatório e fala sigo ou não sigo. Então a relatoria ela é muito importante, certo, doutor Renato? Mais do que isso até, Renato. Primeiro que é uma briga política, né? Nós estamos falando do Arthur Lira e do Renan Calheiros, que são rivais estaduais. Então existe uma rivalidade no estado de Alagoas, eles que são protagonistas na política desse estado. E daí reverbera no Congresso Nacional. Primeiro ponto é esse. E segundo, que a relatoria é sempre um destaque gigantesco para o parlamentar que vai assumir essa posição. Então é natural que um parlamentar experiente como é o Renan Calheiros, né, e que tantas as vezes já presidiu inclusive o próprio Senado, o Congresso Nacional, ele queira esse papel de destaque. Haja visto o que ele fez também na CPI da Covid. Então é um destaque. Concorde ou não, a gente tem que entender que é um papel de muito destaque alguém ser relator ou presidente de uma comissão como essa. Agora, nessa briga, Nelson, vocês têm algum palpite de quem pode ser o relator? Porque o Renan Calheiros quer, e ele é uma pessoa bastante influente. O governo tem ascendência sobre o presidente do Senado. Nós sabemos o Rodrigo Pacheco. Na Câmara, o governo depende do Lira. Não é? Parece que o Pacheco é refém do governo e o governo é refém do Lira. E Lira não quer o Renan Calheiros. Quem é que vai? Existe alguém neutro para assumir esse papel? Alguém do Centrão. Mas o Centrão não é neutro. O Centrão não é neutro, mas vai ser um político do centro, alguém que não seja nem do PT nem do PL, alguém que pode vir aí do próprio PP, do PSD, alguém com esse perfil. Acho que é mais natural que haja essa escolha
que você acha, Nelson? Quem que vai ser o relator disso aí? O mais cotado até ontem, antes de ontem, era o André Fufuca, que é lá do estado do Maranhão. A gente pensa, né? Poxa, vai ser alguém do PP, que é um partido de centro-direita, mas que, por outro lado, integra o Superbloco, que é um bloco de centro, que é liderado pelo próprio Arthur Lira, né? Então a gente pensa, bom, é alguém neutro. Mas quando a gente vai ver quem é, por exemplo, o André Fufuca, é alguém que é do estado do ministro da Justiça, estado do Flávio Dino, e que é alguém pessoalmente ligado ao ministro da Justiça, tanto que nas últimas eleições apoiou o candidato à sucessão no governo do Maranhão. Então não é alguém que o candidato teve sucessão? Ele teve uma sucessão, a sucessão? É o candidato indicado pelo Flávio Dino. Não sei se ganhou ou não, mas fato é de que ele estava ligado intimamente com a política do Maranhão, do ministro da Justiça, que é alguém que tem muitos interesses nos destinos dessa CPMI, né? Mas a gente sabe, Pavinato, que historicamente, tradicionalmente, quem propõe a CPMI é quem tem os cargos de relevância, de presidência e relatoria. E isso não está acontecendo neste caso por, assim, a gente saber que tem muitos interesses envolvidos. O natural, em situações normais de temperatura e pressão, seria que alguém do PL fosse o relator ou o presidente. Mas você acredita que tanto o Arthur Lira, quanto o Rodrigo Pacheco, quanto os próprios parlamentares do governo vão permitir que a oposição investigue o governo livremente assim? Por isso é que eles estão com um discurso de não, vamos colocar alguém isento, alguém neutro, alguém que não vai tomar partido nem para um lado nem para o outro, não vai ser nem do PT nem do PL, vai ser alguém do centrão. Mas daí é claro que há muitos interessados, Renan Calheiros, dentre muitos outros, que se dizem de centrão e que estarão ali disponíveis para estas funções. Por quê? Porque tendo um poder tão grande nas mãos, de presidência ou relatoria dessa comissão parlamentar mista de inquérito, que o governo tem tanto interesse, eles vão ter na mão uma dificuldade para negociar alguma facilidade com o governo. E aí eles vão ser pessoas que o governo vai ter que dar alguma coisa em troca para que os seus interesses sejam atingidos. Tudo isso, claro, dentro da licitude, os interesses de votação das propostas e tal, e isso pode gerar muita troca, na verdade, né? Troca de indicação para estatais, troca de emendas, muitas vezes. Então, o parlamentar, ou o partido, ou o bloco que tiver nas mãos a relatoria ou a presidência, vocês podem esperar. Daqui a algum tempo vão ser parlamentares com muitas benesses do governo. Agora, a pergunta é a seguinte: o André Fernandes, ele rodou, Dani, que é o deputado, né, de primeiro mandato, lá do Ceará, que encabeçou, né, essa batalha para que a CPMI acontecesse, né, que não deixou que saísse uma CPI só do Senado, né, ele estava à frente de tudo, mas ele não vai assumir, de certo. Porque a tradição é que quem propõe, né, assuma a relatoria. Não vai ser ele, porque parece que ele está encrencado lá na casa já, né, no Conselho de Ética. Não sei. O que acontece com o André Fernandes? Por que ele não vai? Por que ele já está desiludido de ter essa posição dentro dessa CPMI? Bom, Pavinato, se a gente for considerar quem está encrencado dentro do Congresso para não poder assumir nada, aí a gente já vai fazer uma lista enorme, não é? Mas se nós formos analisar também como estão ocorrendo as negociações para até fazer a composição da CPMI, nós vemos, por exemplo, a Rede, não é? Ela está agora migrando para o bloco do PT para conseguir aumentar o seu número de cadeiras governistas dentro da CPMI. A questão que fica a oposição também vai ter o direito de fazer esse tipo de manobra para aumentar suas cadeiras dentro da CPMI? Isso é válido ou não é? Na verdade, como sempre, o regimento interno, eles não colocam regras claras, porque regras claras impedem que parlamentares, né, tentem continuar a fazer negociatas livremente, sem nenhum tipo de controle da população. Então, sem regras claras, eles continuam a fazer as negociatas sem ser, na verdade, divulgadas ou minimamente transparentes com a população. Portanto, o que eu vejo basicamente, se colocar aqui, bom, vamos tentar colocar um parlamentar neutro,
qual parlamentar é neutro? Na verdade, o Centrão, ele ali é uma base de negociações. Então, eles não são neutros, na verdade. Eles estão ali, como qualquer outro parlamentar, buscando a sua própria sobrevivência. Na verdade, é isso. O Nelson falou aqui, né, que vão tentar fazer negociações, entregar mais cargos. Eu só queria saber, afinal, o que sobra do governo Lula para conseguir negociar, porque logo nos primeiros 100 dias eles já entregaram quase tudo, não é verdade? Entregaram muita coisa. Delivery, então, nossa senhora, o que deve ter tido de iFood. Mas, olha, as indicações dos partidos, elas estão assim, até o momento, Diego. Na Câmara dos Deputados, né, como é mista, tem dos dois, o PL tem 3 vagas. Indicou o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre Ramagem e o André Fernandes. Tá? O PT... PCdoB e PV, 2 vagas. O Lindinho, né, que é o Lindeberg Farias, e Rubens Pereira Júnior ou Rogério Correia. Né? Então estão decidindo ainda quem vai ficar. O PSOL e a Rede tem 1 vaga, que está sendo concorrida por Érica Hilton, Chico Alencar e Tarcísio Mota. União Brasil, 1 vaga, Arthur Maia. PP vai ser o Fufuca. PSDB, Cidadania, ainda não definiram. PDT, Duda Salabert. MDB, estão concorrendo Emanuel Pinheiro Neto e Rafael Neto. PSD, Paulo Magalhães. Republicano, Silvio Costa. Aí o bolão de PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo também estão decidindo, ninguém sabe, estão aí tentando ver quem vai ser, quem que vai entrar. No Senado, o MDB tem 2 vagas, que já está o Renan Calheiros e o Eduardo Braga do Amazonas. União Brasil, Sérgio Moro, tem 2 vagas, falta definir 1. Podemos não definiu, PSDB também não definiu. Aliás, o PSDB sumiu, né? Até no protagonista. A gente viu que é PSDB, né? Exatamente. PSD, 2 vagas, Elisiane Gama, Omar Aziz e Otto Alencar. Né? Eles vão tem que tirar 1 aí. PT tem 1 vaga e estão concorrendo o Fabiano Contarato e o Humberto Costa. PSB, o Kassab ainda não definiu. O PSB está sendo definido. Do Márcio França. Do Márcio França não definiu. PL, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife e Magno Malta. PP, Espiridion Amin. Eu não sabia que estava vivo ainda, Espiridion Amin. O Republicanos, 2 vagas, Damares, Cleitinho e Mourão. Também tem que tirar 1. PDT, Rede Novo, né? Eduardo Girão. Eles vão entrar num esquema de rodízio porque eles não têm uma vaga certa. Diante desta composição que eu acabei de lhe falar, você acha que essa CPMI ela vai mais esclarecer ou mais tumultuar? Bom, primeiramente, boa tarde, Pavi, boa tarde meus colegas aqui da mesa e nossa querida audiência da Jovem Pan. E eu não tinha visto ainda essa lista que você acabou de ler, Pavinato, mas sem dúvida nenhuma, ouvindo todos esses nomes e depois dos comentários dos meus colegas aqui sobre neutralidade, fica muito claro para mim que para a grande maioria dos cotados para essa CPMI, a neutralidade vai até aonde chega a indicação para estatal, até onde chega mais um bolão de emendas que, como a Dani bem ressaltou aqui, né, de onde virão essas moedas de troca, porque o governo já gastou muita coisa para barrar a CPMI, agora vai ter que gastar mais um pouco para conquistar ali um certo apoio dentro da CPMI. Enfim, a maioria desses nomes aí, nomes ligados ao Centrão, deputados e senadores extremamente fisiológicos, cuja a ideologia política vai variar aí conforme o lado que pagar melhor, e isso nos deixa muito triste, porque uma CPMI que foi tão esperada, respostas que o povo brasileiro está aguardando há tanto tempo, já inicia com uma briga entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros por motivos meramente políticos, e aí parte também para uma composição que vai passar por negociatas, muitas vezes, infelizmente, pouco republicanas, e nós vamos ficar aí esperando essas respostas que provavelmente não virão. O que
você falou, você foi muito preciso. Será que essa CPMI vai esclarecer de fato alguma coisa? Ou vai ser um monte de deputado lá querendo um aparecer mais do que o outro, tirar recorte para colocar nas redes sociais? Porque se for para colocar lá o Eduardo Bolsonaro, deputados bolsonaristas, para ficar chamando Lula, Flávio Dino e os petistas de comunista, ao invés de utilizar a CPMI, que é uma ferramenta sensacional, que é uma ferramenta cheia de meios para que você investigue a fundo situações, para que você quebre sigilos e traga de fato quem são os responsáveis pelo ato do 8 de janeiro. O grande problema que eu vejo aí é que essa CPMI ela pode implicar tanto um lado quanto o outro. A cúpula do bolsonarismo, sem dúvida nenhuma, está envolvida na organização desses atos, mas nós tivemos sim negligência criminosa de membros do atual governo. Então, esse é o grande impasse e que infelizmente vai ficar no colo do Centrão para resolver. Agora,